Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Convido você a abrir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Quero fazer uma breve meditação no sermão que Pedro pregou lá na casa de Cornélio. E a grande mensagem que resume, ou a grande frase que resume esta mensagem, está juntamente no versículo 38. A mensagem começa no versículo 34 e vai até o capítulo 43. O conteúdo do sermão. Eu não vou ter tempo para fazer toda a exposição do sermão, mas eu quero dar a ideia principal e usar os próprios argumentos do texto. E eu espero que você volte para casa bem hoje. Talvez você esteja aqui precisando que Jesus lhe faça bem. Você está enfrentando um problema na família, de dor, de sofrimento, de relacionamento. Você está aqui desempregado, sem expectativa, sem esperança. Você está aqui espiritualmente destruído pelo pecado, oprimido por Satanás. Mas Jesus está aqui nesta noite para lhe fazer o bem. Para lhe fazer o bem. O que você quer que Jesus faça por você nessa noite? O que você precisa de Jesus nessa noite? Eu sei que você não veio aqui por interesse. O Evangelho não é o Evangelho do interesse. Mas Jesus, ele foi enviado por Deus para nos fazer o bem. Para nos fazer o bem. Não basta olhar para mim mesmo, mas olhar para você e olhar ao nosso redor, que há muitas pessoas hoje que precisam receber o bem de Jesus. Amém? Então vamos ler juntos, por favor, versos 37 e 38 de Atos capítulo 10. O que diz aí? Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Grife na sua Bíblia que Jesus andou por toda parte, fazendo o quê? O bem. Fazendo o bem. Fazer o bem aqui significa fazer aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, do ponto de vista da nossa saúde, do ponto de vista da nossa condição espiritual, emocional, eterna.
Jesus está presente aqui nesta noite para fazer o quê? O bem. E aqui eu queria destacar alguns pontos nesse sermão, porque ele é um esboço do ministério de Jesus, e ele se torna também um esboço do ministério da igreja. Primeiro ponto que nós destacamos nesse esboço é que esse Jesus que faz o bem, ele não faz acepção de pessoas. Ele não é seletivo em fazer o bem. Veja, por favor, aí no versículo 34, lê comigo, por favor, que Pedro começa esse sermão dizendo: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Significa que Deus, Ele não escolhe, Ele não tem pessoas escolhidas por Ele mesmo, seja pobre, seja rico, seja academicamente formado ou não. E a expressão de acepção de pessoas significa que não importa a sua etnia, a sua idade, a sua condição financeira, a sua condição espiritual. Você pode estar aqui nesta noite arrebentado. Você pode estar aqui sendo um dos piores dos pecadores, como diz Paulo. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Jesus faz o bem a todos, sem acepção de pessoas. Mas em segundo lugar, Jesus faz o bem a todos, indistintamente. Mas Jesus, Ele faz o bem, porque Ele foi ungido por Deus para fazer o bem. E é a expressão que aparece aí, no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Esse texto aqui relembra o batismo de João Batista, quando Jesus Cristo é batizado por João Batista. E naquele momento do batismo de João Batista, o céu se abre. Há uma manifestação das três pessoas da Trindade. E João Batista, ao batizar ali, ele estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, o amado de Deus. Ele era o Messias. E a palavra ungido aqui significa que ele era o Cristo. Ele não era somente o Deus encarnado, mas ele recebeu uma unção, um poder, uma capacitação de Deus para fazer o bem que ninguém tem. Vocês estão entendendo ou não? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos. Romanos capítulo 3. No versículo 10, quando a palavra de Deus descreve o homem e descreve a nossa depravação total, a nossa natureza pecaminosa, a Bíblia é enfática em dizer isso. Ele começa dizendo no versículo 10, como está escrito: não há justo nenhum
sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12, bem forte. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há nenhum sequer. Allan Kardec não pode fazer o bem por você, porque ele é um pecador. E na condição de pecador, ele não pode fazer o quê? O bem. Ainda que nós tenhamos gestos de bondade, ainda que nós ajudemos uns aos outros, com atitudes de generosidade, do ponto de vista de fazer o bem, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Porque Ele é bom por natureza. E Ele foi ungido por Deus para fazer o bem. Vocês estão entendendo ou não? Então não há onde ir. Não há a quem procurar. Se você está carente, se você está necessitado, se você precisa que Deus realize o bem na sua vida hoje, somente Ele pode fazer. Somente Jesus pode curar você. Somente Jesus pode perdoar você. Somente Jesus pode libertar você do poder de Satanás. Somente Jesus pode restaurar você espiritualmente. Só Ele tem poder para fazer isso. Para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o quê? O Cristo, o Filho de Deus. Meus amados irmãos, veja no texto, voltando para o livro de Atos, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré para mostrar sua humildade, o Nazareno. Ele foi ungido com o Espírito Santo, ele foi ungido com poder. E depois que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte. Eu gosto desse texto, porque não foram as pessoas que foram atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás das pessoas. Ele andou, ele percorreu, ele trouxe você aqui nessa noite. Ele está permitindo que você assista essa mensagem, porque Ele quer fazer o bem para você nessa noite. Ele está atrás de você. Veja lá, por favor, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Você acha que tem gente que anda procurando fazer o mal para você? Hein? Somente Jesus, Ele anda, Ele procura as pessoas para fazer o quê? O bem. Diz lá em Mateus capítulo 9. Versículo 35, vamos ler juntos bem forte. O que é que diz? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja bem, Jesus o quê? Percorria algumas cidades, todas, cidades e povoados. Ele fazia três coisas. Ele ensinava,
Ele pregava. E ele o quê? Curava. E ele curava toda sorte de enfermidade. Se você não tem Jesus, você tem um capeta. Se você não é de Deus, você é do diabo. Se você não está na luz, você está nas trevas. Se você não está na verdade, você está na mentira. Você precisa de libertação. Se você é escravo do pecado, você precisa de libertação. E só Jesus Cristo pode libertar você. Eu acho muito bonito nesse texto de Atos, que Jesus andou por toda parte. Eu acho isso de uma beleza profunda. Porque Jesus foi nas cidades, nas aldeias, nas sinagogas, nos templos. Mas Jesus foi no cemitério libertar aquele endemoniado gadareno. Jesus foi no meio da tempestade salvar os seus discípulos. Não havia parte, não havia lugar. Não havia uma pessoa que estava precisando receber o bem que Jesus Cristo não poderia ir. Jesus nesta noite pode entrar no presídio e salvar alguém. Jesus pode libertar lá na Cracolândia, num estádio de futebol, aqui, nos lugares mais santos, mais profanos, dentro de uma boate, dentro de um bordel. Ele entra, ele liberta, ele transforma, ele cura. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Eu não prego muito nele, para não ser chamado de pentecostal. Que eu sou, né? Mas eu sou disfarçado, né? Lucas, capítulo 6, versículo 19. Esse versículo está grifado na minha Bíblia. E eu tenho um sermão de 3 pontos aqui. Lucas 6, 19. Vamos ver o que diz o texto. Lucas 6, 19. E todos da multidão procuravam para tocá-lo, porque dele saía e curava todos. 3 lições aqui. Em Jesus, a saúde, a cura. Em nós, tem doença. A doença do pecado, a doença mental, a doença física, a doença espiritual. Nós somos o quê? Doentes. E ele diz assim: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que as multidões, elas se aproximavam de Jesus e elas tocavam em Jesus, porque elas queriam receber de Jesus o quê? A cura. A cura. Isso significa, meus amados irmãos, que só Ele pode nos curar. Só Ele pode nos sarar. Salmo 103 diz: Ele é quem sara todas as nossas enfermidades e cura todas as nossas iniquidades. Só Ele tem poder para curar. Só Ele. Eu sei que você está aqui com o coração apertado. Eu acompanhando o Reinaldinho aqui, meu presbítero querido, a mãe dele sofrendo. Crente, mas sofrendo.
Eu já orei, viu, Renato? Senhor, cura essa mulher de logo de lado. De logo. Eu vi meu pai na cama. Cura, Senhor. Porque a cura de Deus não é a cura só para essa vida. A gente fica triste, né? Quando alguém morre. Mas a morte do crente é cura plena, perpétua. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai nos dar um corpo ressurreto. Ele cura. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Ele fazia o bem sem acepção de pessoas. Ele fazia o bem porque ele era bom e ele era poderoso para fazer o bem. Jesus fazia o bem por toda parte. Não existe lugar onde você esteja sofrendo que Deus não possa ir. Não há. Ele vai você. Ele entra no império das trevas e transporta você para o reino do Filho do seu amor. O texto nos diz que ele curava a todos, os oprimidos do diabo. Porque sem cura da opressão espiritual, você vai entender que todas as nossas doenças têm uma causa o quê? Espiritual. Todo sofrimento tem uma causa o quê? Espiritual. E não adianta você ir de botox para o inferno. É melhor você ir aleijado, sem um pé, sem uma mão. É melhor você ir decapitado, doente. Ele restaura, ele cura. A base dessa cura, e os apóstolos vão dizer claramente, Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Na terra dos judeus, Jerusalém. E a base dessa cura é a sua obra. Ele foi pendurado no madeiro. Ele foi morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se manifestou ao povo. Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele está assentado à direita de Deus. A base da cura é a sua obra. Pelas suas pisaduras, fomos nós o quê? Sarados. E aí esse Jesus, no versículo 42, ele nos mandou pregar o que eu estou pregando para você aqui hoje à noite. E testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Ele foi testemunhado por todos os profetas de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê receba a remissão de pecados. Se você crê nesta noite, você vai ter cura, remissão de pecados. Você receberá o bem maior, o bem da salvação. Amém? E aí, gente, quando Pedro termina o sermão, ainda Pedro estava falando. Falando o quê? Essas coisas. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E todos foram o quê? Convertidos pelo Espírito Santo. Convertidos.
Eu quero convidar você nessa noite para se converter a esse Jesus maravilhoso. Se você está precisando receber o bem de Deus, Ele pode lhe dar nessa noite. Ele pode curar você, Ele pode restaurar você, Ele pode perdoar você, Ele pode dar vida eterna para você. Ele pode libertar você, crente, de todo tipo de pecado, de vício, de desejo, de lascívia. Ele pode sarar você nessa noite. Amém?